Salve galera do YouTube, eu sou o Mauek e hoje eu vou falar um pouco sobre canais de memória aqui, beleza? A gente vai entender um pouco mais como é que funciona, para que serve e que isso influencia no desempenho aí do seu computador. Então se você quiser saber sobre tudo isso, fica até o final do vídeo aí que a gente vai aprender muito mais aí, beleza? Então bora lá. Bom galera, aqui eu tô com uma representação, tá, do que é o meu computador, praticamente são os pentes de memória daqui, aqui são os slots de memória, aqui meu processador e aqui eu tô representando os canais de memória. E justamente isso, a definição são como se fossem trilhas aqui ou caminhos que conectam os slots, né, as memórias ao processador aqui, tá bom? Aqui é um exemplo de um computador que tem 4 canais de memória, tá? Ou seja, cada slot está referente a um canal de memória aqui que leva o processador. Mas temos diversos exemplos aí de canais de memória, tá? Tem sistemas que tem apenas um canal de memória, tem alguns que tem 2 canais de memória e 2 slots. Temos também sistemas que tem 2 canais de memória e 4 slots. Então tudo isso aqui a gente vai entender um pouco melhor a partir de agora, tá beleza? Bom, para vocês primeiro entenderem o que é um canal de memória e como ele funciona, eu vou dar um exemplo aqui para um sistema que tem apenas um canal de memória e 4 slots, tá bom? Aqui eu tenho meus pentes de memória, tá? E, por exemplo assim, eu estou simplificando aqui a representação que cada quadrado desse representa 1 GB de RAM, tá? Então aqui eu conecto o meu pente de memória no slot e eu faço a leitura de cada giga de RAM aqui com um pulso, né, do clock. Ou seja, cada pulso eu leio 1 GB de RAM para esse processador aqui. Então aqui eu tenho um pulso de clock, a leitura de 1 GB, 2 GB, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessa forma o canal de memória lê um slot de memória. Agora se eu tivesse 2 pentes de memória conectados aqui nesse computador, como se fosse esse daqui, no caso eles são 2 pentes de memória de 4 GB, tá bom? Então ele faz a leitura também da seguinte forma: 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB. Ou seja, tanto faz eu usar um pente de 8 GB quanto dois de 4, ele vai levar 8 pulsos de clock para ler essas frequências aqui, esses espaços de RAM, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo aqui de um computador que tem 2 canais de memória e 2 slots. Bom, tem aqui 2 pentes de memória, tá? Dois de 4 GB e um de 8, só para a gente entender um pouco melhor. Vou conectar aqui o pente de memória no slot 1 e o outro pente de memória no slot 2. Esse computador aqui, ele vai ler a memória da seguinte forma: cada pulso de clock vai ler esse primeiro espaço de memória aqui. Ou seja, um pulso de clock lê esses dois, ou seja, um pulso de clock já lê 2 GB, dois pulsos de clock lê 4 GB, três pulsos lê 6 e no quarto pulso de clock ele lê os 8 GB totais. Ou seja, esse computador aqui, ele tem o dobro de velocidade daquele primeiro computador. Por isso, é mais interessante a gente ter 2 slots de memória, 2 pentes de memória conectados nesse computador aqui com 4 GB, do que ter apenas um com 8. Porque aqui eu vou demorar 8 pulsos de clock para ler esses 8 GB de RAM aqui, entendeu? Então, nessa configuração aqui de 2 canais de memória, é melhor ter 2 pentes de 4 GB do que ter simplesmente um com 8. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa configuração de computador que é a mais comum aí encontrada no mercado, que é essa que tem 2 canais de memória e 4 slots de memória, tá bom? Por exemplo, se você quiser ter o desempenho máximo, você deve conectar as memórias, se forem pares de memória pelo menos, você deve conectar no canal 1 e 2. Por quê? Assim você tem a leitura dobrada aqui de frequência, tá bom? Se você conectar no canal 1 e 3, você vai ter aquele problema de ler em série. Primeiro você vai ler toda essa memória para depois você ler a segunda. A mesma coisa se você conectar, no caso, nos canais 2 e 4. Você vai primeiro ler essa memória e depois você vai ler essa segunda memória. Então, com isso, você tem perda de desempenho. A melhor forma, então, é conectar nos canais 1 e 2 ou 3 e 4, que aí você tem um desempenho máximo, tá, da memória. E outra coisa muito importante para você ter um melhor desempenho é você ter memórias iguais, tanto de capacidade de RAM quanto de frequência. Ou seja, as frequências devem ser iguais, compatíveis com o processador e a quantidade de memória RAM tem que ser igual também, para você ter um desempenho máximo dele. Então, se vocês já entenderam a lógica aqui por trás dos canais de memória, vocês vão perceber que essa configuração é a que tem um desempenho maior, que cada slot de memória está conectado a um canal de memória. Ou seja, só de uma vez ele faz a leitura de 4 GB de RAM, por exemplo. Tá? Lembrando que eu estou fazendo uma simplificação, tá bom? Que cada quadradinho desse aqui é 1 GB de RAM.
E aqui, galera, eu vou só mostrar aqui no site para vocês aqui a questão de canais de memória que vocês podem encontrar, tá? Eu não achei a referência para esse primeiro aqui, que é um Pentium 4, mas pelo que eu entendi aqui ele só é um canal de memória, tá? Ou seja, ele é um exemplo que nem esse aqui, ele tem simplesmente um canal de memória. Independente de quantos slots de memória tem no computador, ele só vai ler um por vez. Um exemplo aqui de um processador que eu peguei com dois canais de memória é esse aqui, ó, o i9 9900. Vocês podem reparar que essa geração aqui ela já é bastante avançada e mesmo assim, quando você vai ver aqui nas especificações, olha, o número máximo de canais de memória dele é 2. Ou seja, é um exemplo similar a esse daqui com dois canais de memória ou esse aqui também com 4 slots, beleza? E aqui um processador de alto desempenho que eu encontrei foi esse Xeon aqui W2295, que ele já tem 4 canais de memória. Cadê aqui? Olha, você pode ter um máximo de 4 canais de memória, que já vai ser um exemplo similar a essa configuração aqui. Tem uma frequência muito alta e você consegue extrair dele alto desempenho, beleza? Então, galera, esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal também aí. Espero ter ajudado. E eu vou continuar postando novos vídeos aqui com esses conteúdos aí, com curiosidades sobre computador. Você pode ajudar muito aí para montar seu computador game com o máximo de desempenho, beleza? Então, valeu aí pela força e até a próxima.